Porque a questão é o seguinte, Casavecchia, o Estado está protegendo quem do quê, né? Então na questão de multas, tudo bem, mas de regularização de documento de carros novos, por exemplo, besteira. O Estado, na verdade, está interessado nele mesmo, né? Na relação, por exemplo, patrão e empregado, quem lucra, de fato, nessa relação, é o governo, é o Estado. Então o Estado está inchado demais. Qual que é a ideia do Estado, João? É criminalizar todo mundo? Como que é esse negócio? A verdade é o seguinte: as pessoas imaginam que o Estado é um ente. Ele não é um ente. O Estado ele é impessoal, mas ele é controlado por pessoas que têm interesses. E qual que é o interesse? Vamos falar diretamente da classe política, principalmente, mas você tem outras classes ali envolvidas, por exemplo, o judiciário, que é também um poder público, interessados em, acima de tudo, se manterem onde eles estão e manter a força do Estado que os sustenta. Então o propósito do Estado, primeiro e acima de qualquer coisa, é se manter Estado. É verdade. E o Estado, para se manter Estado, precisa, é claro, de dinheiro, porque a relação de poder que existe quanto Estado é com base no dinheiro e na capacidade que ele tem de coagir, né? De exercer a coerção sobre as pessoas. Então, assim, o Estado hoje, ele fala que existe com o propósito de defender o cidadão. Muita gente acredita nisso. Acha ajudar, ajudar as pessoas, me defender. Exato. Ajudar as pessoas a defender as pessoas. E na verdade o que a gente vê na prática, apesar do discurso ser bonito, e a gente imagina, fala, nossa, existe um ente, né? Que me protege, que cuida de mim, que é responsável por mim de alguma forma, o qual eu contribuo financeiramente, e por meio dessa contribuição eu recebo em troca segurança, saúde, educação e outra série de benefícios. E na verdade, o que a gente observa é o seguinte, não é isso que acontece. O Olavo de Carvalho, ele faz uma colocação muito interessante com relação ao Estado, porque ele diz o seguinte, que o Estado, ele tem que se manter forte para ser Estado. Então ele tem a seu favor todo o aparato legal, a legislação, ele muda a lei conforme lhe interessa, e ele cria uma série de leis que são tantas e tantas, que num determinado nível, todo mundo de alguma forma é um infrator. Todo mundo de alguma forma é um contraventor. Todo mundo de alguma forma é um criminoso. Então se a gente for conversar com as pessoas, a gente vai descobrir que ou maior ou menor grau, todo mundo comete crime. Isso por quê? Porque existe tanta legislação, que você em algum nível é criminoso. Aí o que acontece? O Estado cria tantas leis por quê? Porque ele transforma todo mundo em criminoso, porém ele escolhe quais cabeças cortar. Então quem é aliado do governo, ele faz aquela vista grossa. Porque se for prender todo mundo, amigão, eu vou falar pra você, nós dois já estaríamos na cadeia. Vamos falar a respeito do carro, né? Então nós temos essa situação. Hoje existe essa discussão sobre essa questão do pagamento de imposto, IPVA, se cabe prender o carro, não prender o carro. Porque o que é o entendimento? Bom, se o cara não paga o IPVA, então o governo retira o seu bem. Aquilo que você comprou com o seu dinheiro, com o suor do seu trabalho, ele retira de você no intuito de quê? De te obrigar a pagar o que você deve. É o uso da força, é o uso da coerção para poder te obrigar a fazer uma coisa. Sim. Igual o bandido por meio da coerção, através do uso de uma arma ou do uso de ameaça física, ele vai te obrigar a pagar, de dar para ele o que ele quiser. O Estado faz exatamente a mesma coisa, porém... É um roubo institucionalizado. Exatamente, porém o roubo do Estado é institucionalizado. Então o que acontece? O Estado toma o seu bem. Cara, mas fala pra mim, qual é o crime que o cidadão cometeu se ele tá andando com o carro com o IPVA atrasado? Explica qual é o risco que está exposto ele mesmo ou qualquer outra pessoa pelo fato do IPVA estar atrasado. Aonde está? Se existe um crime ou uma contravenção, porque no meu entendimento, crime
só é crime de fato quando há alguma vítima. Então, se não há vítima, não há crime. Pode haver uma contravenção, né? Mas não um crime. Então assim, o cara é penalizado como criminoso. Ele tem seu bem apreendido. Se ele estiver no meio da estrada, ele vai embora a pé. Se ele tiver com um filho pequeno, ele fica ali à mercê dos riscos que pode haver na estrada. E o guarda fala, não, a minha obrigação é prender o seu carro. Agora, aonde que tá? Quem foi que disse que ameaça alguém? É diferente, por exemplo, em outros casos, onde a vida de um terceiro ou a própria vida da pessoa é colocada em risco. E aí eu tenho uma outra ressalva para fazer, porque eu entendo o seguinte, que se o indivíduo, ele é dono da sua própria vida, e ele de livre e espontânea vontade, consciente, resolve pôr a própria vida em risco, não é crime. Não de terceiros. Não de terceiros. Mas a própria vida dele, porque assim, assim, hoje é crime. Então assim, tentar com a própria vida dele é crime. Então assim, ou seja, você não é dono nem da sua vida. Exatamente. Você não é o dono nem da sua própria vida. Você pertence ao Estado. Exatamente. Então, uma situação em que haja risco apenas para a pessoa, e estou falando de risco, não estou falando nem de algo concreto, né? Uma possibilidade. O cara é penalizado. Então assim, de toda forma o Estado criminaliza todo mundo. Exatamente. Então todo mundo é criminoso. Se você falar, passa a mão naqueles que ele quer considerar amigo e dever um favor para ele. Se ele fosse bonzinho. Vamos lá. Para outros inimigos ele corta a cabeça. Vamos pegar um exemplo bem fácil de descobrir se o cara é criminoso ou não. Se o cara utiliza um software pirata, ele é tido como um criminoso. Ele é um crime. Ele pode ser... arquiteta, por exemplo, aí. Ele pode ser preso. Ele pode ser... programa pirata aí. Empresas podem ser multadas em milhões de reais, né? E pessoa física, até onde eu sei, pode ser penalizada. Não há na prática muitas incidências de perseguição com relação à pessoa física por causa de software pirata, mas há uma perseguição sim quando há pessoa jurídica. Sim. Então há fiscalizações, empresas e tal, e o cara pode ser preso, como a pena é pequena, é convertida em multa, mas há uma pena, um crime aí. Então assim, se o Estado de repente resolve falar assim, não, vamos ferrar com todo mundo, cara, é só bater de porta em porta, entrar em casa e dar uma olhada no computador do camarada. Exatamente. Acabou, o cara é criminoso. O cara é criminoso, velho. Acabou. A Polícia Federal escanear a vida de todo mundo, vai achar alguma coisa, entendeu? Então assim, em algum nível, são tantas leis que todo mundo de alguma forma é criminoso. Então eu falo pra você o seguinte, e pergunto: o Estado tá defendendo quem? O Estado defende o cidadão? Defende o interesse do cidadão? Algumas pessoas vão dizer, não, mas ele defende o interesse coletivo. Essa ideia também de coletivo é um problema. Porque que interesse coletivo? Se a gente pegar 100 pessoas, a gente talvez tenha 100 ideias diferentes sobre o que é coletivo. É verdade. Então assim, alguém decidiu que a defesa do coletivo é melhor por esse caminho. Cara, ninguém pode falar por todo mundo. Você pode falar por um grupo de 5 pessoas, por um grupo de 10 pessoas, talvez por um grupo de 100 pessoas, mas por 1000 pessoas você não pode falar. Por uma sociedade, por uma cidade, por um clube, por um estado, por um país, não tem como. Então essas leis são muito generalizadas e você acaba invadindo a vida da pessoa e a pessoa acaba não sendo mais dona da própria vida. É verdade. Olha a questão do pedágio. Você tem na Constituição uma garantia constitucional de ir e vir. Então você tem dentro do seu país, você tem o direito constitucional garantido de ir e vir. Agora pega o seu carro que você comprou com o seu dinheiro, abastece esse carro e tenta andar numa cidade de 100 km entre mundo, numa gasolina num valor desse, cheio de impostos, e você tem carro cheio de impostos, mas não vamos dizer nem isso, vamos falar do ir e vir, né? Vamos falar do pedágio. Vai lá passar sem pedágio. Não passa. Aí você fala, não, eu vou passar. Eles vão tirar uma foto do seu carro, vão te multar, vai pôr na sua carteira, e o pedágio que é 10 reais, você vai pagar 200 de multa porque passou sem pagar. Então, há uma série de paradoxos na legislação, mas isso ainda é uma coisa até bem prática, meio do dia a dia, que é fácil de entender. Sim. Agora a questão é o seguinte: quando as pessoas começarem a refletir,
a pensar sobre essa questão da natureza do Estado e o propósito do Estado, é bem provável que o que haja no final seja uma grande revolta. Exatamente. Porque o Estado, na verdade, acima de qualquer outra coisa, defende a si mesmo. E ele é muito grande pro que ele proporciona. Exatamente. Ele é muito gordo, inchado, e a gente precisa ficar alimentando essa máquina louca. A gente só se prejudica. Tem que enxugar a máquina, tem que enxugar o Estado, ele tem que ser diminuído urgentemente. Ele tem que ser o menor possível. E o menor possível, pode ter certeza, é bem pequeno. Mas é o que acontece, é aquilo que a gente comentou hoje de manhã, quando a gente estava falando sobre a questão dos impostos. A gente entrega, vamos lá, um exemplo, a gente entrega para o governo R$100 em impostos. Aí o governo tira uma parcela desses R$100, que é aquela parcela que é para o custeio da máquina pública. Sim. Então você tem o salário dos funcionários públicos, você tem o custo da máquina pública, você tem todo o custo público, e hoje você tem um custo extra, que é a questão do superfaturamento dos serviços, das obras. Então você tem uma série de custos que você paga. Então esse dinheiro que deve ser revertido em prol do cidadão, entre aspas, ele retorna, na verdade, de cada 100, talvez 30, 40 reais. 60 ficou lá na manutenção do Estado. O Estado hoje, o que se calcula hoje é que o Estado custa para o país em torno de 500 a 600 bilhões de reais por ano. Agora fala pra mim, compensa gastar 600 bilhões de reais só para manter a estrutura? Os benefícios que os deputados têm, as mordomias que os políticos têm, os grandes salários que o funcionário público tem. E a gente já falou sobre funcionários públicos, e esse é um assunto interessante pra gente falar numa outra hora, porque o funcionário público custa muito caro. Se você comparar com a iniciativa privada, que é muito mais eficiente, o funcionário público é tão superfaturado quanto essas obras que a gente tá vendo por aí. É verdade. Porque há uma supervalorização, uma sobrevalorização do funcionalismo e muitas garantias que impossibilitam a cobrança de resultados do funcionalismo público. Ou seja, você tem um Estado grande e ineficiente. E mesmo assim você tem que manter esses caras. Então, meu amigo, eu digo para você o seguinte: o Estado defende só a si mesmo. E se nós não nos conscientizarmos disso e não começarmos a nos voltar para diminuir esse Estado, simplificar os processos, reduzir a burocracia, daqui a pouco nós vamos ser uma Venezuela da vida. É verdade. Então é hora de acordar. Hora do brasileiro acordar, então. Vamos acordar, pessoal.